Olá, vamos falar ainda da equação do segundo grau, agora a fórmula da soma e do produto. É claro. Se você tem uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, essa é uma equação quadrática ou uma equação do segundo grau. Nós vamos trabalhar a forma fatorada dela é o produto de duas equações do primeiro grau, dois polinômios do primeiro grau. Então vamos imaginar que você tem aqui x igual. Vamos imaginar que você tem o a igual a 1. A nossa forma fatorada ela será dada pela fórmula x menos x1, que multiplica x menos x2 igual a zero, onde x1 e x2 são as nossas raízes. Eu não coloquei mais aqui o a, porque eu já disse que o a é igual a 1. Você está falando sério? Então, vamos fazer o produto. Vamos voltar para a equação original para a gente perceber alguns detalhes importantes. Então, vamos fazer aqui a forma distributiva. Vou multiplicar esse x por esse x, depois esse x por x2. Na sequência, eu vou fazer x1 vezes x, x1 vezes x2. Então, acompanhando aí pela cor, x vezes x dá x ao quadrado. Menos com mais dá menos, x vezes x2 dá x2 vezes x. Agora vamos para a parte azul, já que eu finalizei a distributiva com x. x1 negativo vezes x dá menos x1 vezes x. Agora, x1 com x2, menos vezes menos dá mais, x1 vezes x2, e tudo isso vai ser igual a zero. Bom, agora eu tenho dois termos que têm em comum o termo x, e eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou escrever x ao quadrado menos x1 mais x2 vezes x. Você perguntar onde é que está esse x, que tinha duas vezes o negativo. Eu coloquei ele em evidência aqui junto com o x, só que ele está à esquerda e o x à direita. Menos x1, menos x2 vezes x. E aqui o produto, x1 vezes x2, isso igual a zero. Então, perceba que aqui, ó, entre parênteses, eu tenho a soma das duas raízes, já que x1 e x2 são as raízes, e x1 vezes x2 aqui é o produto das raízes. Então, eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma. Eu tenho aqui x ao quadrado menos. Vou escrever a soma por S e o produto por P. Como está aqui, ó, nessa lateral direita. Nunca nem vi. Essa formulazinha aqui, ó, é a fórmula soma e produto. Ela é muito usada quando x1 e x2, portanto as raízes, são números inteiros e fáceis de serem encontrados. Vamos dar um exemplo. Então, ó, o primeiro exemplo que eu quero trazer é dessa equação. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. E vamos supor que eu queira tentar economizar, procurar o determinante, procurar a fórmula de Bhaskara, e com o tempo isso já vai ficando tão claro que ao olhar para a equação e fazendo algumas poucas tentativas, você já encontra as raízes. Bom, então, ó, o que eu digo aqui, se você comparar com a fórmula da soma e produto, que agora eu vou repetir aqui embaixo para ficar bem claro, x ao quadrado menos a soma das raízes vezes x mais o produto das raízes igual a zero, você vai perceber que a soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, eu coloquei um apóstrofo aqui, mas eu vou tirar. x1 mais x2, cuidado, ó, não é menos 2. A soma, aqui na fórmula já tem um menos, então a soma será somente 2. O produto das raízes, x1 vezes x2, vou colocar aqui embaixo, que é o produto, é menos 3. Agora sim entra o negativo, porque na fórmula eu tenho um mais.
E aí qual é o modo que eu faço para encontrar de imediato essas raízes? Lembrando que isso é muito claro quando as minhas raízes são números inteiros, tá? Quando são números racionais ou números decimais já fica mais complicado, então é melhor buscar delta e Bhaskara. Mas aí essa aqui é a primeira tentativa. Como eu falei, com o tempo você vai encontrando isso com maior rapidez. Eu começo sempre pelo produto. Sempre começo pelo produto. Olha a dica. Começa sempre pelo produto. Dois números inteiros cujo produto é menos 3. Então eu teria o 1 e o menos 3. Troca o sinal também. 3 e menos 1. Bom, e nesse caso só teria esses dois de números inteiros. Agora perceba que se a soma entre eles der igual a 2, nós estamos diante das raízes. Onde é que eu teria que a soma daria menos 2? Aqui ficaria 1 menos 3 dá menos 2. Menos 1 mais 3 dá 2 positivo, é exatamente o que eu quero. Logo, as minhas raízes serão menos 1 e igual a 3. E aí eu já escrevo aqui, ó. x1 é igual a menos 1 e x2 é igual a 3. Vamos a mais um exemplo. Então, aqui x ao quadrado menos 2x menos 24 igual a 0. Vou repetir a fórmula da soma e produto para ficar bem na nossa cabeça. X ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto, isso igual a 0. E aí você vai perceber aí então que a minha soma das raízes x1 mais x2 seria igual a 2. E que x1 vezes o x2 seria igual a menos 24. E aí agora a gente vai procurar alguns valores cujo produto dá igual a 24. Lembra, sempre começa pelo produto. Por quê? Porque a soma da 2 é uma infinidade de valores. O produto com números inteiros dando 2, não, já é bem mais restrito. Então você começa por aqui, ó. Então eu tenho, por exemplo, o 1 e o 24. Mas como o produto é negativo, vamos começar com menos 1 e 24. E a gente pode ter também, ó, 1 e o menos 24. Depois eu posso ter o 2 e o 12. Como o produto é negativo, começa por menos 2 e 12, ou 2 e menos 12. Aqui também dá o 4, o menos 4 e 6, ou 4 e o menos 6. Pronto, eu acho que agora finalizou aí todos os produtos que dá igual a 24. Dá não, falta o 3 também, né? 3 vezes 8, vou botar menos 3 vezes 8 e 3 vezes menos 8. Então você vê aí que tem uma quantidade grande de possibilidades. E aí a gente vai buscar onde a soma é 2. Bom, claramente aqui a soma não vai ser 2, aqui também não vai ser 2, que os números são bem distantes um do outro. Aqui, ó, aqui também não, tá? A soma vai dar 5, a soma vai dar menos 5. Aqui há uma grande possibilidade. A soma daqui, ó, menos 4 mais 6, ou 6 menos 4 é 2. Opa, aqui está valendo. E aqui é menos 2. Então, ó, descobrimos que os valores das nossas raízes são x1 igual a menos 4 e x2 igual a 6. Ok, pessoal? Então, relembrando, se eu tenho raízes que são números inteiros, eu posso utilizar a fórmula da soma e produto para buscar de uma forma mais rápida essas raízes. Se não forem inteiros, então você partiria para Bhaskara pelo delta. Mas aí como é que eu vou saber? Você não vai saber. Você vai fazer uma tentativa com a soma e produto, se não encontrar, parte para o discriminante e para a fórmula de Bhaskara. E lembrando que essa formulazinha, ó, mais rápida a gente usa quando A for igual a 1, tá? Quando esse coeficiente aqui, ó, não aparecer, então a gente subentender que ele é igual a 1. Então tem esses critérios, essas fórmulas. Pode parecer assim, pô, é muito restritivo, mas sempre acontece de termos equações cuja fórmula da soma e produto adianta muito os nossos cálculos, tá bom? Então fique conosco, um abraço, até o próximo.